Fala pessoal, como vocês estão? Estão bem? Então na aula de hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o PROC-H, tá? Nas aulas anteriores eu falei um pouco sobre o PROC-V, tá? Então agora eu vou falar sobre o PROC-H. Tá pessoal, então assim, qual que é a diferença, igual eu falei na aula passada, né? Nas aulas retrasadas, qual que é a diferença do PROC-H para o PROC-V? O PROC-V ele faz pesquisa na vertical, né? Na vertical, colunas em colunas, tá? O PROC-H não, ele vai fazer em linhas, tá? Então ele faz assim na horizontal. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui, a tabela está em horizontal, tá? Se eu pegar, é a mesma tabela que está aqui, tá, pessoal, ó. Eu peguei a mesma tabela, só que eu transpus ela, ou seja, eu inverti linha para coluna, tá? O PROC-V, ele vai fazer pesquisas em colunas, tipo assim, ó, quando eu coloco, ponto e vírgula 2, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, então ele vai pra cá, e sempre na vertical, tá? O PROC-H não, o PROC-H vai fazer o contrário, ele vai fazer em linhas, o resultado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então assim, essa é a diferença do PROC-H para o PROC-V. Então o PROC-V vai fazer na vertical e o PROC-H na horizontal. Tá, então quando a tabela estiver na horizontal, PROC-H. Quando a tabela estiver na vertical, PROC-V. Tá, então é assim que vocês vão fazer. Tá? Por exemplo aqui, como que eu vou fazer o PROC-H? Tá? Utilizando essa tabela aqui de cima. O intuito é o mesmo, tá pessoal? Eu quero lá código A, quero pegar o tipo. Código não, código F. Qual que é o tipo do código F? Deixa eu fazer assim. Código A, não. Código F. E aqui. Tá, então eu vou vir pra cá, pincel, jogo pra cá. Beleza. Então assim, pessoal, o código F. Qual que é o tipo desse código F? Agora, o código está aqui na primeira linha, tá? O código está na primeira linha e o tipo está na segunda linha, tá? Então assim, já olha que a tabela está na horizontal, tá? Ela está na horizontal, então já sabe que é um PROC-H. Como que faz o PROC-H? Igual, PROC-H, valor procurado, F, tá? Em qual matriz, em qual tabela que esse F tá? Tá nessa tabela aqui, tá? Tá nessa tabela inteira aqui, tá? Identificou? Qual que é o índice da linha agora? Antes era coluna, qual que é o índice da linha? Você quer trazer a primeira linha como resultado, segunda linha como resultado, terceira linha como resultado? Ah não, quero a primeira linha como resultado. Então você pode vir aqui, primeira, ele vai trazer o próprio F, tá? Por quê? Linha 1, linha 2. Se trazer a linha 1, essa é a primeira, linha 2, a linha de baixo, tá? Quero trazer a linha 2. Então você pode vir aqui, linha 2, tá? O legal do PROC-F é o seguinte, eu consigo selecionar somente a coluna do ele. Por exemplo, igual aqui, ó. PROC-F não, PROC-H, desculpa. PROC-H, valor procurado, F, tá? O F está em qual coluna? Nessa coluna aqui, tá? Aí, beleza. Qual linha que eu quero trazer? Linha 2, ponto e vírgula, 0. Que esse ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 1, verdadeiro e falso aqui é a mesma coisa que eu expliquei na aula passada, tá? É a mesma coisa, só que agora vai estar no horizontal, tá? Então lá, trouxe madeira. Se eu colocasse aqui linha 3, trouxe 0. Por quê? A terceira linha é essa daqui e tá vazia. Então se eu colocar linha 1, o 1 aqui, puxou 1, né? Beleza, se colocar 2, puxou 2, tá? Só que assim, a desvantagem disso é que se o F vir pra cá, eu não consigo pegar, né? Então é sempre bom utilizar a tabela inteira, tá? Então quando você for fazer, utiliza a tabela inteira, tá? Pra deixar isso dinâmico, tá? Tipo, ó, valor procurado F, que está nessa tabela, né? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, tá? Segunda linha, ponto e vírgula 0. Enter, madeira. Agora, por exemplo, se eu apagasse o F daqui, ia dar erro. Só que se eu colocasse ele aqui no último aqui, ó, nesse último aqui, coloquei F, ele já identificou aqui também, tá? Então se eu colocar A aqui, mudou para A lá também. Então ele fica um negócio assim, ele fica mais dinâmico. Então isso é legal você selecionar a tabela inteira, tá? E a questão do 1 e do 0, é só vocês voltar na aula passada que vai estar a mesma coisa, só que agora no PROC-V, o PROC-H é a mesma coisa, tá pessoal? Então na aula seguinte eu vou estar falando um pouco sobre o PROC-X, que é o nosso famoso PROC-V ao contrário, que é muito interessante, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.